Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer esta bolsa. É tendência para o verão. Eu fiz ela com franjas e foi utilizado 1,5 novelo do fio náutico e o fio encanto para fazer as franjas. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve e ativa as notificações para não perder nenhuma novidade. Também curte esse vídeo e compartilha nas suas redes sociais. Comenta o que você achou ou se tem alguma sugestão e dúvida que eu vou ter um maior prazer em responder. Vamos então dar início à nossa aula? Então, nós vamos começar fazendo 45 correntinhas. Depois que eu fizer as 45 correntinhas, eu venho para o próximo passo. Completei as 45 correntinhas. Agora eu vou fazer mais 3 para dar a altura de um ponto alto. Vou fazer mais uma para corresponder ao intervalo que nós vamos fazer. Então, eu fiz 45 correntinhas mais 4. Vamos pular a próxima base. No caso aqui, esta base corresponde a esses 3 pontos. O intervalo corresponde a esse e no próximo nós vamos fazer um ponto alto. Então, aqui, para vocês compreenderem melhor, nós fizemos 45 correntinhas mais 4 e pulamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na 7ª correntinha é que nós fizemos um ponto alto. Vamos fazer uma correntinha de intervalo, vamos pular a próxima base e fazer ponto alto. E nós vamos seguir dessa forma por toda a carreira, fazendo uma correntinha, pulando a base seguinte e fazendo um ponto alto. E o nosso trabalho vai ficar espaçado dessa forma. Completei então os meus pontos altos, contando com as 3 correntinhas que eu subi para corresponder ao primeiro. Nós temos um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 pontos altos. Agora, eu vou subir 3 correntinhas, como fiz do outro lado, mais uma para corresponder ao espaço, viro o meu trabalho e vou por toda a carreira fazer um ponto alto e uma correntinha. Então, aqui, sobre este ponto alto, eu faço ponto alto, correntinha sobre correntinha. Eu vou seguir fazendo dessa forma até atingir o comprimento desejado para a bolsa. Cheguei aqui então no comprimento que eu queria da minha bolsa. Eu fiz um total de 20 carreiras, tá? Trabalhando elas em ponto alto com intervalo de correntinha. Agora eu vou repetir essa mesma sequência para fazer a outra parte da bolsa. No caso, essa poderia ser a parte da frente, nós vamos repetir para a parte de trás. Fazendo isso, nós vamos arrematar também e vamos fazer a parte que vai unir as duas peças. Então, eu vou fazer a próxima e mostro para vocês a nossa sequência. Então, eu completei aqui as duas partes da bolsa. Não esqueçam de selar a ponta dos fios quando vocês terminarem as partes. E agora, a parte do fundo com a lateral, ela vai ser uma coisa só. Então, por exemplo, se eu fizer umas 10 correntinhas
eu vou trabalhar em ponto alto, dessa vez sem intercalar, vai ser um do ladinho do outro mesmo. E vamos supor que aqui seja o fundo da minha bolsa, que eu queira uma largura assim. Então, eu vou fazer correntinhas o suficiente que dê essa distância e vou trabalhar em ponto alto por essa largura, por todo o comprimento que vem aqui da lateral, passa aqui pelo fundo e sai lá na outra lateral. Então, nós vamos fazer uma tira de ponto alto e depois nós vamos prender na volta da nossa bolsa com ponto baixo. Eu fiz aqui, então, 10 correntinhas e eu vou trabalhar com essa quantidade aqui, tá? Então, eu vou fazer lá, subir as 3 correntinhas que correspondem aqui à 10ª, como um ponto alto. E vou para o próximo aqui e vou trabalhar ponto alto sobre cada uma dessas correntinhas normalmente. Eu fiz aqui, então, deu um total nessa tira de 62 correntinhas e agora eu já tô prendendo aqui na parte da bolsa. Então, eu usei um fiozinho aqui mesmo, prendi aqui, fui ajustando, fui deixando certinho para que eu tô prendendo assim para que cada lado, a parte da bolsa, fique com a mesma quantidade de carreira, para ela não ficar torta. Então, o que que eu fiz? Eu coloquei aqui, ó, por exemplo, aqui eu tenho um buraquinho com esse aqui, este com este, este com este, este com este, e fui posicionando dessa forma e prendi aqui embaixo também para eu poder fazer a volta. Por que eu tô fazendo isso? Porque na hora que eu for passar o ponto baixo aqui, ele vai estar certinho já, eu não vou precisar ficar contando ou medindo para não ter perigo de dar errado. Então, aqui no fundo eu fiz a mesma coisa, tá? Eu fui posicionando da mesma forma. E aqui do lado, da mesma maneira, tá? Então, daí eu cheguei aqui no final, ó. Eu cheguei aqui no final. Agora eu vou fechar toda essa lateral. Terminou pro lado de cá, não tem problema. Eu posso já posicionar o outro lado da bolsa aqui. E daí eu já saio trabalhando por essa lateral a minha carreira de ponto baixo para fechar essa parte, tá? Então, eu já posso fechar aqui, ó. Eu vou pegar um fiozinho aqui para prender. Vem essa parte com essa aqui. E daí eu vou fechar em ponto baixo mesmo. Pegando, vou fazer a ponta com essa ponta aqui e fazendo um ponto aqui. E em cada um desses espacinhos aqui, nós vamos fazer 2 pontos baixos, tá? Então, nós vamos fazer isso em toda a volta. Ó, eu tô prendendo aqui, depois é só cortar esse fiozinho, não tem problema. Eu vou prender da mesma maneira que eu prendi essa parte aqui. Eu vou prender, vou fazer a volta de ponto baixo, vou arrematar e venho e faço a parte de ponto baixo desse outro lado. Dessa forma, eu vou colocar a lateral e fundo da bolsa. Depois eu volto para a gente fazer a parte de cima, da onde a gente vai sair para a alça. Então, pessoal, eu tô aqui com a bolsa fechada, as laterais agora. Vou mostrar para vocês aqui como é que fica. Então, ó, eu fui fechando com ponto baixo. Esse lado que fica a marcação aqui, que a gente fechou, ele vai ser o direito da nossa peça mesmo, tá? O avesso vai ficar assim, ó. A gente realmente quer que fique esse friso, esse detalhe aqui. Então, eu fechei, ó. Fechei essa parte aqui, então toda a lateral. Vim descendo, fiz a curva pro fundo. Então, o fundo tá todo fechado e a outra lateral também. E agora, nós vamos fazer a parte de cima, que vai dar o acabamento aqui.
E também, na sequência, nós vamos subir alças, tá? Então, nós vamos trabalhar em ponto baixo aqui, e dessas carreiras de ponto baixo é de onde a gente vai sair sair com a alça também, que vai ser feita com o próprio fio, tá? Então, essa primeira carreira, ó, vocês vejam que eu terminei aqui. Eu vou fazer uma correntinha para dar altura e vou fazer ponto baixo para fazer a nossa parte de cima. Então, fiz um ponto baixo no espacinho, faço um ponto baixo aqui no ponto. Ó, vou fazer aqui outro ponto baixo e um ponto baixo no ponto. Então, eu vou seguir fazendo um ponto baixo no espacinho e um ponto baixo em cima do ponto, tá? E vou fazer isso por toda a volta da bolsa até finalizar com baixíssimo aqui aonde eu comecei, para daí dar início à nossa próxima carreira. A próxima carreira vai ser um pouquinho diferente dessa aqui, porque vai ser onde a gente vai colocar as franjas depois. Então, eu vou dar a volta e venho mostrar para vocês. Tô aqui, então, com a carreira pronta, de ponto baixo. E a nossa próxima, fechei aqui, ó, com ponto baixíssimo. Nossa próxima carreira, nós vamos trabalhar somente pela alça traseira. Então, eu vou subir a correntinha e vou pegar somente a alça de trás, de cada um dos pontos baixos que eu fiz. Nessa alça que vai ficar na frente, vai ser onde eu vou fazer as franjas para a bolsa, tá? Então, nós vamos fazer isso por toda a volta. Eu vou completar aqui e venho para mostrar para vocês a nossa sequência. Então, eu terminei aqui a minha carreira, trabalhada somente pela alça traseira, e vocês vejam que eu fiquei com esse detalhe aqui. Então, essa próxima carreira vai ser trabalhada ponto baixo normalmente. Então, eu vou fazer 12 pontos baixos. Nessa carreira aqui eu já saio fazendo a alça, tá? Então, eu vou trabalhar 12 pontos, vou pular 20 pontos aqui da base. Então, vou trabalhar 12, 20 pontos eu não vou pular, não vou fazer. E eu vou subir correntinhas que correspondam à alça da bolsa. Então, aqui eu já tenho 2, 3, 4, 5... o sexto, sétimo, o oitavo, nono, décimo primeiro ponto, e aqui eu vou fazer o 12º. Feito isso, eu vou subir correntinhas. Como eu vou dar um intervalo de 20 aqui, eu vou fazer aqui uma quantidade de correntinhas que dê para abrir uma alça de um comprimento bom, que a gente possa colocar ela no ombro. Então, eu vou fazer uma quantidade e volto para mostrar para vocês com quantas correntinhas a gente vai alcançar essa altura. Depois que eu fizer isso, eu vou fazer os 12 pontos nessa lateral para ficar igualzinha a essa aqui. Voltei então com as correntinhas feitas, fiz um total de 42 correntinhas. Se vocês quiserem mais longa ou mais curta, vocês só vão alterar essa quantidade de correntinhas que tá feito aqui. Agora, nós vamos contar 20 pontos, então vou contar a partir daqui: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. E no próximo aqui, eu vou fazer o ponto baixo. Então, nesta carreira, eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz deste lado, no outro lado. Vou seguir aqui, faço os 12 pontos aqui da frente, tanto desse lado quanto desse, faço também as laterais. Quando chegar na outra parte aqui, eu vou fazer 12, subir as 42 correntinhas, dar o intervalo de 20 e as 12 aqui também, tá? Então, terminando essa volta, a gente vai
para a próxima carreira. Finalizei a volta e agora na nossa próxima carreira eu vou fazer os pontos baixos sobre os pontos baixos, normalmente como a gente vem trabalhando já. E na parte onde eu tenho alça, que eu tenho as 42 correntinhas, eu vou fazer um total de 84 pontos baixos. E eles vão passar em volta dessas correntinhas. Então, eu vou soltar fio aqui. Vamos lá. Então, aqui eu estou fazendo os 12. Eu tô fazendo rápido, mas é porque aqui não tem segredo, tá? Aqui é ponto baixo mesmo, não tem nenhum detalhe diferente. Então, fiz aqui os 12 pontos baixos. E agora aqui sobre as correntinhas eu vou fazer um total de 84. Então, vocês observem que eu não vou entrar nas alças da correntinha, eu vou fazer dando a volta nelas. Então, eu faço 1, 2, e eu vou fazer isso por toda essa extensão até que eu complete os meus 84 pontos baixos. Vou fazer por toda essa alça, vou fazer a volta aqui na lateral em ponto baixo mesmo, faço a mesma sequência para a próxima alça e quando chegar aqui finalizo com o meu baixíssimo e vou arrematar o meu fio. Então, eu tô aqui, pessoal, as alças estão prontas, tá? Agora, nós vamos fazer as franjas com o fio encanto. Então, eu peguei aqui, deixa eu tirar a bolsa para poder mostrar para vocês. Eu peguei aqui um pedaço de papelão normal, tá? Ele tem aproximadamente 30 centímetros, 32 centímetros aqui. E eu vou usar ele como comprimento para cortar as franjas para fazer a bolsa. Então, eu vou usar esse comprimento dobrado, ele vai ficar pela metade. Então, vai ficar aproximadamente uns 16 centímetros de comprimento de franja. Isso aqui vai variar de acordo da maneira que vocês quiserem. Se vocês quiserem mais comprido, vocês vão utilizar uma medida maior. Porque aqui eu estou usando um total, mas que vai ser dobrado ao meio. E se vocês quiserem menor, vocês também vão utilizar uma base para cortar menor do que essa aqui. Como que eu vou fazer isso? Vou pegar aqui o meu fio encanto, ele já está usado, como eu tinha falado para vocês. Eu deixei presa a pontinha aqui, porque ele vai soltando e daí vai ficando tudo emboladinho. Então, eu vou tirar aqui para poder mostrar para vocês e vocês vão enrolar nesse papelão, né, ou o que vocês utilizarem para medida mesmo, pode ser um livro, uma revista, enfim, uma pasta que vocês tiverem, qualquer coisa que dê um comprimento que vocês queiram para fazer essa franja. Então, olha só, eu seguro aqui, ó, dei a volta, então aqui eu já tenho eu tinha falado para vocês que seria metade, mas na verdade o comprimento total dá esse aqui, ó. Quer ver? Deixa eu só medir aqui. Então, esse comprimento total, ele vai ficar comprido. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai cortar a ponta aqui e vai cortar a ponta aqui. E aqui é que vai ser o nosso meio. Então, eu vou fazer assim, eu vou enrolar aqui a quantidade de vezes que eu preciso para colocar em todos os pontos da bolsa. Só que eu não vou colocar um fiozinho em cada, eu vou colocar 2, que eu quero que as franjas fiquem bem cheinhas. Então, eu vou enrolando aqui uma quantidade, não tô contando, mas quando chegar mais pro final, que eu for aplicando, que eu precisar saber exatamente para não desperdiçar fio, aí sim eu vou contar a quantidade, tá? Que eu vou precisar ainda enrolar. Eu venho aqui, ó, vou cortar esse fio. Vocês vejam que ele tá bem esticadinho aqui, ó. Eu vou cortar
para ficar bem certinho aqui. E vou cortar essas pontas aqui, ó, tá? E vou fazer a mesma coisa desse outro lado aqui. Opa, bati na câmera. Eu vou fazer a mesma coisa desse lado aqui, ó. Eu vou cortar bem certinho na metade. Aqui. Então, aqui eu já tenho as franjinhas para aplicar na bolsa. Então, lembrando que eu vou utilizar 2 franjinhas para cada ponto, né? Eu vou pegar 2 de cada vez. Então, eu venho aqui, ó, vou pegar a bolsa, vou pegar uma outra agulha um pouco mais fina, que vai me ajudar para trabalhar. Entro aqui, ó, naquelas alcinhas que a gente tinha deixado e vou pegar 2 fios e vou dobrar eles bem certinho na metade, ó, e vou colocar aqui. Então, eu vou abrir aqui, ó, e agora eu passo por dentro. Vocês podem fazer isso com a agulha mesmo, não precisa ser com a mão, eu acho mais fácil com a mão. Ó, eu vou colocar em todos os pontinhos, eu vou colocar 2. Se vocês quiserem que fique mais comprido que esse, aí vocês podem usar uma outra medida, ou de repente até não cortar no meio como eu cortei, tá? Mas é que se eu não cortasse no meio, ele ia ficar bem comprido mesmo. Então, daí acho que não ia ficar legal, mas enfim, aqui já dá para vocês terem uma ideia de comprimento e de como que fica, daí vocês fazem da maneira que vocês preferirem. Então, eu vou aplicar aqui em toda a volta da bolsa, exceto as laterais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar até o ponto aqui da frente, ó. Nas laterais aqui eu não vou aplicar, eu vou aplicar só nas partes da frente e nas partes de trás, ó. E daí ela vai ficar assim. Se eu achar que, por exemplo, 2 em cada fica muito fino ainda, se eu quiser colocar mais, não tem problema, pode colocar mais fios juntos, tá? Então, eu vou aplicando tudo aqui, quando eu terminar, eu mostro para vocês como que ficou a nossa bolsa. Esse é o resultado, então, da nossa bolsa, já com as franjas colocadas. Então, eu fui aplicando e coloquei um pinguinho de cola aqui no final, na parte de baixo de cada um das aplicações, porque como esse fio ele é muito liso, ele acaba escorregando e desmanchando o nosso nozinho. Então, eu coloquei um pinguinho de cola em cada um para ficar fixo, e esse foi o nosso resultado. A bolsa ficou bem bacana, ficou bem leve, e dá para ir para qualquer lugar com ela. Bem legal, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Um beijo e até a próxima!